Salve, salve família gremista. Eu já estava preocupado e agora eu tô muito mais preocupado. Eu já tô em estado de nervos, né? Ontem eu não acompanhei o jogo do Flamengo contra o Vitória, não quis assistir, né? Mas depois, depois que eu fui ver o resultado, eu olhei os momentos do jogo e vou dizer sincero, foi um jogo onde o Flamengo jogou 50, 60, no máximo 70% da capacidade dos seus jogadores. Com 2 minutos já estava 2-0 para o Flamengo. O Flamengo começou o jogo atacando o Vitória, né? O Flamengo já conseguiu espaços onde o Vitória deixou e foi muito bem ocupado pelos jogadores do Flamengo. Tá? Os jogadores do Flamengo têm um posicionamento muito bom. São jogadores que jogam apoiado, jogadores que jogam próximos, então eles têm a capacidade de toque de bola muito rápido, muito ligeiro, raciocínio muito rápido, né? O tempo cognitivo muito rápido. E cara, só não foi mais porque o Flamengo depois tirou o pé. Mas é um time que ataca do início ao fim. É um time que não tem medo de avançar, não tem medo de sobrecarregar o adversário. E se fazem gols, eles continuam fazendo. Não tem pena de ninguém. Tá? E a gente tem que entender que, infelizmente, o Grêmio está numa prateleira abaixo. Né? Hoje, as principais equipes do futebol brasileiro, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, né? É como se fosse futebol espanhol, onde o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid despontam. Né? Eles têm um enorme poder de investimento, mas não só um poder de investimento, eles sabem contratar. Tem dinheiro, mas sabe quem buscar. Que nem o Flamengo buscou o Saul, que é um baita de um jogador, né? O Samulino, outro baita jogador. A dupla de zaga do Flamengo é muito boa. Os laterais atacam e defendem com a mesma intensidade. O meio de campo, muito bom, gira a bola, cabeça erguida, profundidade, triangulação. E os jogadores de ataque, né, são fenômenos, são fenômenos. Mas eu não estou dizendo pro Grêmio jogar covardado. Não, não, muito pelo contrário. Só estou dizendo que se a gente não abrir os olhos, se não tiver o cuidado necessário, esse jogo é muito mais que em qualquer estratégia, é acima da estratégia, é a dedicação máxima, é entrar do primeiro até o último minuto focado. Se não, vai ser a mesma coisa, cara. Vai ser que nem foi Grêmio e Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque. Quem viu o jogo foi 1-0 pro Palmeiras, mas o placar moral foi uns 8-0, porque o Marquezinho só ele defendeu 14 bolas claras de gol, fora as outras que passaram perto. E se a gente pega aquele jogo e o Flamengo, que esse Flamengo é melhor que ele de 2019, o Grêmio em menos de 30 minutos já vai estar uma coisa bem desfavorável. Então é isso, cara. O que a gente pede é profissionalismo de todos que estão ali. Comprometimento é o básico do futebol. Se tu não tem qualidade, tu vai te apegar em outros atributos. Não, eu vou usar mais a capacidade de entrega, de dedicação, sabe? Então, e muitas vezes não parece isso, sabe? Às vezes parece que os caras estão desligados. Parece que eles não têm sabe? Eles estão só como se fosse uma obrigação de ser jogador do Grêmio. E algo muito, muito, muito vago, né? Pra ver a instituição do tamanho do Grêmio que é. Então, se não tiver cuidado, atenção redobrada, o roteiro vai ser o mesmo. O que nos espera vai ser mais um vexame protagonizado pela nossa equipe. Né? O Grêmio já não jogou bem contra equipes abaixo nossa, né? Eu digo abaixo de capacidade de qualidade. Né? E o Vitória não é uma equipe tão ruim assim. É uma equipe fraca, mas é uma equipe que consegue controlar a bola melhor que o Grêmio, que sabe, tem um entendimento de esquema tático, algo que o Grêmio não tem. O Grêmio, a gente está em agosto e a gente não consegue ver uma melhor do Grêmio em nenhum aspecto. O Mano Menezes era um cara que sabia trabalhar muito bem a defesa. E a defesa do Grêmio, se não fosse o Kahneman com a entrega dele, o Balbuena que se lesionou com a entrega dele, ia ser outro vexame. O Wagner Leonardo até tenta, né? Mas pelo menos ele faz alguma coisa. Né? Então o Gustavo Martins faz muita falta. Porque o Gustavo Martins é o jogador que faz mais gol que os atacantes do Grêmio. Né? Então, cara, abrir os olhos, né? Senão a gente vai vivenciar uma outra tragédia. E eu não quero isso. Eu não quero ver meu Grêmio sendo humilhado. Eu quero ver meu Grêmio jogando bola. Pode até não ganhar. Beleza, faz parte do futebol. Ganha, perde, empata. Tranquilo. Mas eu quero dedicação. Eu quero personalidade. Sabe? Eu acho que tá faltando identificação com alguns jogadores. Eles não conseguem ter um entendimento do tamanho do Grêmio. Não é apenas um clube de futebol. É um clube tradicional. É um tri
campeão de Libertadores, é um pentacampeão de Copa do Brasil, campeão de Sul-Americana, de Copa Sul-Americana, campeão mundial. Então tem um peso gigantesco nisso. E se tu não tem entrega, que é o mínimo que a gente pede pro futebol, que vocês são pagos para jogar bola, e se vocês não conseguem jogar bola, vocês estão no esporte errado. Me desculpa, vamos jogar sinuca, bocha, taco, bolita, sei lá. Mas no Grêmio vocês não tem que estar, então. Então, cara, por favor, é o que a gente pede para vocês que estão no Grêmio hoje, Alberto Guerra, Rossato. Cara, respeitem o Grêmio. Respeitem a instituição Grêmio. Mano Menezes, cara, coloca quem merece jogar. Não adianta. Não adianta forçar com o Edenilson, com o Alexandro, com esses jogadores que não têm capacidade alguma. Coloquem quem realmente precisa, quem realmente quer mostrar alguma coisa. Porque já passamos muito vexames esse ano. E contra o Flamengo, pode ser um vexame ainda maior. E é algo que a gente não quer e não deseja em hipótese alguma. Tamo junto, se cuidem, vamos rezar, rezar muito. Eu tô preocupado, né? Mas eu nunca deixo de desacreditar no Grêmio. Eu sempre acredito no Grêmio. Por mais que a gente esteja nesse momento. Eu acredito que dá. Mas vai ser muito difícil. A gente vai ter que suar 200%. A gente vai ter que correr 200%. A gente vai ter que se matar, se dedicar. Se não, a gente já sabe o que vai acontecer. Tamo junto? Se cuidem, um grande abraço. E o Grêmio sempre até o final.